Olá, meus queridos. Tudo em paz com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam passando por esse processo de pandemia, com a certeza de que todos nós chegaremos ao fim com saúde, mais resistentes. Não é, meus amores? Vamos lá para os nossos conteúdos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de solos. O que é o solo? Parte mais superficial da crosta. Trata-se de um complexo composto de mineral, material orgânico e gases. Pedologia é o ramo da geologia que estuda os solos. Geologia, a ciência que estuda a terra, não é? Vamos lá? Passar aqui. Bem, aí nós temos, ó, a decomposição da rocha, que vai formar o solo, a parte física e a parte química. Então, originam os componentes minerais, matéria orgânico, humus, que é aquele tipo de solo bem fértil, bom para o plantio, responsável pela fertilização, e o solo propriamente dito. Então, o solo, na verdade, é um composto da decomposição dos diversos tipos de rocha. Nós estudamos na aula anterior os tipos de rocha, lembra? Rocha metamórfica, né? Rochas vulcânicas, rochas sedimentares. Então, a decomposição ao longo de milhares e milhares de anos dessas rochas dão origem ao solo. Formação, ó, nesse gráfico mostra a percentagem de cada componente do solo em boas condições para o crescimento de plantas, tá vendo? Necessita de água, ar, minerais, tá vendo? E a matéria orgânica, e muita dessa matéria orgânica é decomposição dos seres vivos. A análise do chamado extrato. Vamos botar para o lado de cá, né? O extrato, ó, do solo. A gente tem as partes até chegar à base, que é a chamada rocha-mãe. O horizonte C começa na rocha que deu origem ao solo, que é a rocha-mãe. A vegetação instalada nesse solo possui raízes numerosas. Elas favorecem a penetração da matéria orgânica nas camadas mais superficiais do solo, dando uma coloração escura ao horizonte A. O horizonte A é a parte do solo em que está mais na superfície da crosta, né? E lembremos também que no solo nós vamos ter componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Componentes orgânicos são aqueles oriundos da decomposição dos seres vivos. Lembra que a gente falou? Animais que morreram muitos anos atrás, árvores, né? Todos os seres vivos que viveram bilhões de anos atrás. E os fatores inorgânicos, são os que não têm vida, é o quê? Ar, água, né? Os minerais, ferro, manganês, zinco, diversos minerais que estão no solo. Horizontes e suas características. O O é horizonte superficial, pode conter mais de 20% de matéria orgânica em diferentes graus. O A apresenta grande quantidade de matéria decomposta e misturada com minerais. Sofre perdas de minerais pesados como ferro e alumínio através da lixiviação. O que é a lixiviação, meus amores? É aquele processo que finaliza as intempéries. O que são as intempéries? Chuva, trovões, às vezes tremores de terra, fatores naturais que ocorrem, certo? B, pouco afastado da erosão natural e pela ação do homem, pobre em matéria orgânica e rico em matéria mineralógica.
E a C, camada de regolito, material decomposto oriundo da rocha matriz. Essa C é a camada bem subterrânea. Componentes sólidos, os minerais e a matéria orgânica. O ar e a água preenchem os espaços existentes entre as partículas dos componentes sólidos. Tais espaços são chamados de poros. E aí a gente tem um animalzinho que é muito importante nesse processo de areação do solo. Que areação, minha pró? É você promover a passagem de ar pelo solo. E aí nós temos as nossas minhocas, né? Que muitas pessoas não dão tanta importância, mas elas são importantes nesse processo de areação, de passagem do ar. Porque no momento que elas se movimentam por baixo do solo, elas vão deixando orifícios, aberturas por onde elas passam, e é exatamente por essas aberturas que o ar passa e a água também. Olha como é importante. A areia é o solo arenoso, origina-se da alteração de rochas que contêm quartzo. Lembra dos tipos de rocha que nós estudamos? Esses grãos deixam grandes espaços vazios entre si, que são os poros, facilitando a circulação de água e ar. A argila, que é um outro tipo de solo, pode se originar da alteração do feldspato, que é um tipo de rocha, e de outros minerais que compõem certas rochas. É formada por grãozinhos menores que a areia. Esses grãozinhos se ligam uns aos outros, dificultando a circulação de água e ar. Humo, que é a parte bem nutritiva do solo, formado pela decomposição de matéria orgânica, contém sais minerais resultantes da decomposição. Os componentes, deixa eu botar do ladinho de cá, para a gente não prejudicar, né? Os componentes sólidos, areia, argila e humo, estão presentes em quase todos os tipos de solo, mas a quantidade é variável. É essa variação que determina a ocorrência de diferentes tipos de solo. Solo arenoso, que é um solo muito permeável, a água passa rapidinho. Quando a gente estiver na aula prática, nós vamos fazer uma práticazinha para vocês verem em sala. Deixa a água passar com facilidade, o que dificulta o desenvolvimento da vida vegetal. Contém aproximadamente 70% de areia, é muito poroso e permeável. Exemplo, areia da praia. Solo argiloso caracteriza-se por conter aproximadamente 30% de argila, é pouco permeável e contém diferentes nutrientes. Nas regiões úmidas, predomina o cálcio, o magnésio, o potássio, o ferro e o alumínio. A argila é conhecida como barro e serve para modelar esculturas e objetos. A gente utiliza também na fabricação de filtros, né? Velas de filtros é usado muito. E decoração, né? Jarros decorativos, pratos, utensílios domésticos. Um mífero é o solo que contém aproximadamente 10% de humo, é arejado e permeável, fértil para a vida vegetal. O humo se forma pela acumulação e decomposição de restos de origem animal e vegetal. A matéria orgânica é formada por raízes, galhos, folhas, frutas, detritos vegetais e produtos de origem animal. A gente pode fazer em casa algo semelhante a isso, é a decopagem, né? A gente pode fazer, sim, em casa, um terrário, né, artificial, e a gente pode produzir um tipo de humus com restos de casca de frutas, principalmente a gente pode fazer. Quem sabe, né? Retornando, a gente não faz essa aula prática. O humo é arejado, fofo e permeável, tanto para que a água o atravesse, como para reter parte dela. Nome terra roxa. Deriva de roças, palavra que significa vermelho. Foram os imigrantes italianos que deram esse nome àquele tipo avermelhado e fértil de solo. A palavra roxa, para definir a terra, acabou sendo incorporada pela nossa língua.
Então, a terra roxa é aquela terra de melhor proveito para a agricultura. É o solo adequado para a agricultura, olha o que a gente acabou de falar, é o solo que contém seguintes proporções aproximadas dos seguintes componentes. Areia 60%, argila 25%, cálcio 5% e humo 10%. A areia deixa passar a água, permitindo que ela chegue até as raízes da planta. A argila retém um pouco dessa água e o humo fornece os nutrientes para que os vegetais se desenvolvam. Circulação de água no solo, a água é indispensável para a vida das plantas, de todos os seres vivos, viu, meus amores? Nós não conseguimos viver sem água. Conseguimos viver alguns dias até sem alimento sólido, mas sem água a gente não consegue viver. Esses nutrientes dissolvidos são absorvidos pelas raízes das plantas e transportados para todo o corpo vegetal. Quando chove, a água infiltra-se no solo, vai penetrando até encontrar uma camada impermeável, que pode ser uma rocha. A água se acumula formando um lençol de água ou lençol freático. Ok, meus amores, nós ficamos por aqui, né? Na próxima aula, a gente continua com esse conteúdo de tipos de solo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima aula.